E aí, de boas? Hoje eu quero apresentar para você uma técnica que é muito comum quando desenvolvemos aplicativos mobile, que é carregar imagens a partir de endereços URLs. E nesse exemplo eu vou te mostrar como que você pode fazer isso em um aplicativo Android utilizando o Jetpack Compose. E para a gente ver qual que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar, eu vou voltar aqui na minha tela principal e veja que eu implementei um aplicativo de amostra que é justamente uma representação de uma lista de produtos. E nessa lista de produtos a gente vai ter, por exemplo, esse retângulo maior que está em cinza, que seria a imagem que a gente deveria exibir do produto. E logo abaixo a gente vai ter um texto que representa o nome e um outro texto que representa o preço. Eu coloquei valores aleatórios só para poder fazer esse preenchimento, mas se você quiser colocar outros valores, você também pode. Mas entenda que o foco vai ser nesse retângulo, que eu já tenho até mesmo o código que eu fiz para poder representá-lo, e a gente vai trabalhar em cima dele. Então vamos agora entender aí mais ou menos como é que funciona esse código, e depois a gente vai voltar na parte da imagem a partir de uma URL, tá bom? Então vamos lá. Para isso eu vou minimizar aqui o nosso emulador, e basicamente é um composable chamado de image. Quando a gente está trabalhando com o Jetpack Compose, se a gente vê as possibilidades do image, se a gente utilizar o Ctrl+P para ver outros parâmetros que a gente pode enviar como argumento, perceba que a gente não tem nada que receba uma URL, ou seja, por padrão no Jetpack Compose a gente não tem uma ferramenta que carregue essas imagens a partir de URLs. E caso você está escutando URL e não tenha a mínima ideia do que seja, eu vou entrar aqui num site onde eu vou usar como exemplo, que é esse Pixum, que é o Loading Pixum, e dentro dele a gente vai ter um endereço, que é esse https://pixum.fotos/200/300. E se a gente clica nesse endereço, olha só que interessante, ele carrega uma imagem para a gente. E esse tipo de abordagem é muito comum. Seja aplicativo mobile, front-end, carregar imagens a partir de endereços URL é uma abordagem muito comum, tá bom? Então entenda que esse tipo de recurso ele evita que a gente tenha que manter as imagens no projeto, e aí dessa forma a gente até mesmo tem menos responsabilidade de lidar com arquivos, que é algo que facilita bastante. Então entenda que essas são as motivações e agora a gente tem que saber, dado que isso é importante, dado que isso é comum, como que a gente faz isso ali no Jetpack Compose. Para isso a gente pode, por exemplo, fazer algum tipo de solução em código para carregar essa imagem. Então a gente teria que usar código Kotlin, Java para fazer isso para a gente. Só que isso tem de ser trabalhoso. E por conta disso, o que a gente costuma fazer é usar uma biblioteca que é bastante famosa e bastante comum dentro da comunidade de desenvolvedores Android, que é o Coil. O Coil ele tem uma implementação para Jetpack Compose que oferece um composable que já faz isso para a gente, que é esse Async Image. A partir do momento que a gente tem acesso a ele, a gente consegue sim carregar as nossas imagens. E vai ser isso que a gente vai fazer. Aí vem a questão, como que a gente usa ele, né? Para isso a gente precisa colocar a dependência, para instalar o Coil no nosso projeto. Então a gente faz um Ctrl+C, volta lá no projeto, acessa o nosso arquivo de build, que você pode acessar com Ctrl+Shift+N, build.gradle, do módulo app, e dentro dele você vai fazer um scroll aqui na parte de baixo até achar essa linha que está chamada de dependencies, que são as dependências do projeto. Aí abaixo você pode colar colocando implementation, aí essa dependência que você pegou lá, que é o io.coil-kt, coil-compose, e aí o número da versão que é 2.4.0. Fazendo isso, é só você vir nesse balão aqui em cima, que está em azul, e clicar em Sync Now, porque aí ele vai baixar a dependência e instalar no projeto. Vamos fazer isso. Dado que eu já tinha feito esse teste, ele fez super rápido, mas pode ser que demore um pouquinho mais, porque precisa baixar e precisa colocar no projeto. Então tudo vai depender da sua internet e do seu computador. Então não estranhe caso demorar um pouquinho mais, tá? Beleza, a gente fez isso e a partir desse momento a gente tem acesso ao nosso Async Image. E uma abordagem que a gente pode seguir é substituir o nosso image pelo Async Image, que é um composable também, tudo bem? Aí é claro, no momento que a gente faz isso, a gente tem que fazer o import. Se a gente der o Enter em um desses autocompletes, ele já faz isso pra gente. Embora ele funcione, né, no caso ele compile com o Painter, ele não dá suporte ao Painter, ele vai dar suporte a outras referências, que no caso seria a model, que pode ser uma string, tá bom? Perceba também que nesse momento ele já não mostra o preview como a gente viu anteriormente, e aos poucos a gente vai entender como que ele funciona.
Mas agora que a gente tem acesso, né, ao nosso Async Image, a gente pode utilizar uma URL. Aí como que a gente vai utilizar essa URL, né? Para isso, eu já criei algumas URLs em cada um dos produtos que eu coloquei no nosso aplicativo, tá bom? Então veja que eu faço uma lista de produtos, que são os produtos de amostra, esses sample products, e eu tenho uma property que seria a da image. E nela eu crio várias imagens com esse pixel com resoluções diferentes, para trazer imagens diferentes, tá bom? Então a gente pode usar esse objeto, essa propriedade desse objeto, para poder colocar a imagem. Então como que a gente faz, né? Deixa eu minimizar o emulador. Para isso a gente pode pegar o primeiro parâmetro ali e enviar o argumento, que seria o product, que é o produto que a gente acessa a cada um dos itens que a gente tem desse lazy column. E então a gente usa o nosso image. É basicamente isso, tá bom? É simples assim. E a partir desse momento que a gente tem ali a nossa imagem, a gente pode até mesmo rodar o app. Só que agora vai vir um ponto que é muito importante, que está relacionado ao Android, que é o seguinte. Nessa solução que a gente tenta fazer uma requisição para a internet, a gente não consegue fazer isso por padrão, porque ele impacta com o mecanismo de segurança do Android, que é acessar a internet a partir de permissões do usuário. Para ter esse tipo de acesso e evitar esse problema, a gente precisa fazer uma configuração extra. Essa configuração extra, ela vai dentro de um arquivo chamado Android Manifest. E para acessar, a gente pode usar atalhos. Ctrl+Shift+N, a gente escreve Android Manifest. Aqui dentro, sim, podemos abrir, né, uma nova chave dentro aqui desse arquivo de XML, logo abaixo ali do Manifest, e usar essa chamada do Uses Permission. Nesse Uses Permission, a gente pode acessar vários tipos de permissões, e dentre essas permissões a gente vai ter a internet. É só pedir para ele autocompletar com esse android.permission.internet, fechar aqui essa chave e pronto, com isso a gente já consegue acessar qualquer coisa da internet. Agora sim a gente pode executar. Então Shift F10. Olha só que legal, o Android Studio ele começou a executar e veja que ele começou a carregar as imagens, mas ainda algumas estão em branco. Isso porque ele está fazendo uma requisição, está baixando as imagens, só depois que tem acesso à imagem ele vai lá e coloca aqui na tela pra gente, tá bom? E é claro, tem mais alguns detalhes que são importantes da gente notar, que são o seguinte, né? A gente nem sabe o que estava acontecendo quando a gente executou o app, se realmente tinha o espaço para carregar a imagem e assim por diante. Em outras palavras, implementar apenas soltando a URL não é uma implementação interessante para a gente colocar esse tipo de solução. Existem algumas técnicas a mais, que é o que eu quero mostrar para você, que a gente pode colocar para melhorar essa visualização. E vai ser esses truques que eu vou mostrar para você agora. Então, se a gente voltar no nosso Async Image, deixa eu minimizar o emulador e estender o código, teremos outras opções para poder adicionar aqui. Então, se eu colocar vírgula depois do modifier, a gente vai ver que ele tem muitos parâmetros que a gente pode brincar, tá bom? Dentre esses parâmetros, um que costuma mostrar, por exemplo, que ali é um campo que ainda vai ser preenchido com alguma outra coisa, é esse campinho chamado de placeholder. Nesse placeholder, a gente consegue colocar, vamos ver aqui o que a gente consegue, um painter. E aí nesse painter a gente pode colocar uma imagem interna que a gente quiser, até mesmo um painter color, né? Se eu não me engano é essa referência, é color painter, eu sempre esqueço. Então color painter, isso, que é o que eu estava utilizando anteriormente. E aí nesse color painter a gente pode colocar, por exemplo, uma cor cinza. Então é uma maneira da gente fazer com que aquele preenchimento que a gente via, aquele retângulo, ele fica exibido ali pra gente, né? E a gente saiba que vai ter uma imagem que vai ser carregada ali dentro daquele espaço, né? Então, com o placeholder ele faz isso. Até mesmo no preview, como a gente pode ver, agora ele carrega. Então, isso é bastante interessante, tá bom? Um outro ponto legal é que quando a gente carregou as imagens, se a gente voltar aqui, essas imagens não preencheram, né, todo o retângulo que a gente vê aqui, né? E isso acontece porque no momento que a gente coloca a imagem, ele vai tentar colocar a imagem com base no que ele recebeu, para ele exibir todo o conteúdo da imagem. Então, se todo o conteúdo da imagem consegue só ser exibido dessa forma, nessa proporção, ele vai exibir dessa forma por padrão. Caso você não queira ver toda a imagem, mas queira ocupar todo o espaço, aí você pode fazer modificações. Aí essas modificações, elas são feitas, deixa eu colocar um pouquinho mais de lado, em um outro parâmetro que é chamado de, se eu não me engano, é Content Scale, é isso? Content Scale.
E aí nesse Content Scale você vai ter opções que você pode manipular a forma que você quer exibir essa imagem. Então, por exemplo, para eu fazer um autocomplete, eu vou fazer um autocomplete diferente, que é o Ctrl Shift espaço, que é chamado de Code Completion. Aqui a gente vai ter muitas opções. Uma que eu costumo usar é essa crop, porque ela vai pegar, por exemplo, o espaço que a gente tem disponível e vai simplesmente cortar a imagem. Então, mesmo que ele não exiba partes da imagem, ele vai preencher todo o campo, porque ele vai cortar. É uma abordagem que eu costumo colocar. Tem esse outro Fill Bounds, Fit, enfim, você pode testar as outras opções e ver qual que você prefere mais. Eu vou pegar a crop para a gente ver como que fica. E agora vamos executar para ver como que fica aí essa implementação. Então, deixa eu executar com o Shift F10. Olha só que legal, o Android Studio executou e ele mostrou ali a imagem cinza, né? E só depois ele carregou, tudo bem? Então veja que agora sim, a gente fez uma solução bem mais interessante nesse tipo de abordagem, que é carregar aí as imagens a partir de URL. Então, saiba que isso vai ser muito comum no desenvolvimento de apps mobile, que você pegar de projetos, e agora sim você aprender uma técnica que é muito interessante e que deixa até mesmo o nosso aplicativo com uma outra cara. Faça teste com outras imagens, com outros sites que você queira também aplicar esse tipo de solução. E é claro, tem outras coisas que você pode fazer com o Coil. Se você ler um pouquinho mais da documentação, vai ter outras abordagens que você pode implementar. Então a minha sugestão é que você prossiga com a documentação, veja outras coisas que você pode adicionar que vai ser interessante para o seu projeto. E agora que a gente encerrou aqui essa nossa primeira, um outro código, um outro vídeo que a gente já fez aqui para o nosso canal, eu vou aproveitar até mesmo para entrar na tela máxima aqui e pedir aí o seu feedback, o seu comentário, like, engajamento, participação para cada vez mais a gente aumentar aí a quantidade de pessoas que vê o nosso conteúdo, ajudar outras pessoas, melhorar o engajamento, que também isso ajuda cada vez mais a incentivar o meu trabalho, a cada vez mais eu trazer novas ideias, novos projetos para você que está acompanhando e que está gostando aí cada vez mais, tá bom? Então hoje é essa dica que eu tenho para passar para você. Se você quiser uma outra dica similar, algo mais específico, deixa aí nos comentários que aí eu posso considerar e criar em um outro momento, tá bom? Então um forte abraço e até mais!